Pessoal, vamos começar a nossa sexta aula de análise vetorial, aqui do primeiro período de 2026. Então, vai ser importante, gente, na continuidade aí, ter apenas essas noções aqui, tá? Do que é um domínio. Primeiro vamos falar que, bom, pensa aqui domínio no RN, né? Mas a gente vai estar se referindo naturalmente a R2 ou R3, tá? O que vem a ser, né? Você sabe, por exemplo, que o R2, o R3 tem vários subconjuntos, tá? Existem subconjuntos conexos e desconexos. Olha, aqui à direita, nós temos dois exemplinhos aqui, tá? De subconjuntos desconexos, tá? Então, repara aqui, ó. Tem esse aqui em cinza e esse aqui em vermelho, né? Mas aí tem uma linha branca aqui no meio deles, tá? Tem uma linha que não pertence ao conjunto aqui, tá? É como se ele tivesse ausente. Então, repara, se eu sair aqui do ponto A para chegar até um ponto F, eu vou atravessar essa linha ausente. Está desconexa, né? Esses dois conjuntos aqui são. Esse subconjunto como um todo é desconexo, tá? Ele tem pedaços que não estão conectados através de um caminho, né? Aqui existe um ponto aqui onde você passa, digamos, fora do seu território. Aqui fica mais visível isso, né? Esse esse pedaço que passa fora dos territórios em verde, né, é maior, né? Aqui, mas na realidade basta ser uma linha, tá? Então existem conjuntos desconexos. Existem vários tipos de subconjuntos, né, do RN, né? Agora, para a gente aqui, né, em cálculo, é importante que ele seja aberto, porque você quer derivadas, tá? Quer fazer derivadas, e que ele seja conexo. Tá? Aqui nós temos aqui à esquerda, né, dois é, exemplinhos aí, digamos assim, né? São exemplos, não são esquemas, né? Dois esquemas de conjuntos conexos, aqui em amarelo e aqui em cor-de-rosa, né? Esses são dois esquemas de domínio simplesmente conexo. Então, o que é um domínio? É um subconjunto aberto e conexo. Então, esses dois aqui são domínios, tá? Agora, repara que eu posso partir de qualquer ponto e chegar a qualquer ponto passando por pontos que estão inteiramente dentro do domínio, né? Eu nunca, né? Eu saio de qualquer ponto e vou a qualquer outro por pontos internos, digamos assim. Não é como aqui que eu passo por pontos de fora. Aqui também, né? Qualquer ponto que eu tiver aí, eu consigo passar, né, de um ponto para o outro através de um caminho que está contido inteiramente dentro do domínio, e nesse sentido conexo, né? Pois é, agora, existe uma pequena diferença entre esses dois aqui, tá? Esse de amarelo e esse aqui de cor de rosa. Esse aqui amarelo, ele é conexo, mas ele tem um buraco lá no meio, tá? Como se tivesse uma ilha. Essa ilha pode ser até um ponto, tá? Ou pode ser uma linha, vários tipos de singularidades, digamos assim, do conjunto, tá? Vários pontos onde ele não está definido. Vários tipos de ilha, digamos assim. Ele é conexo, mas ele não é simplesmente conexo, tá? Porque ele tem esse buraco. Esse aqui é conexo e simplesmente conexo, tá? Ou seja, ele não tem buracos, tá? Então, os domínios conexos, os domínios, né? Para ser domínio tem que ser aberto e conexo. Os domínios eles podem ser simplesmente conexos, né? Ou podem ser conexos, mas não simplesmente conexos, como esse aqui. Esse aqui não é simplesmente conexo, o de amarelo. Esse aqui é simplesmente conexo. Quer dizer, simplesmente conexo, não tem buracos. Tá? Conexo, mas não simplesmente conexo. Tem buracos, né, lá dentro. Tá? Então é importante a gente ter a noção desses dois conjuntos aqui, porque eles são importantes na hora de definir os campos de vetores, tá, pessoal? Ok? Então, certo. Agora a gente vai estender aqui um conhecimento que a gente já tem lá das disciplinas anteriores, né? Que é de um campo gradiente, tá? Vocês já sabem o que é um gradiente, já sabem como é que funciona a coisa. Vamos só aqui dar uma re- re-
rememorar um pouco aqui, né? Recordar um pouco aqui o que vem a ser e vamos estender um pouquinho para a noção de campo, né? Então vamos lá, vamos considerar que você tem uma função escalar, né, num certo domínio do R3, tá? Essa função escalar é uma função de três variáveis, né, cuja a imagem está lá, é um número, são números reais, né? Estão nos números reais. Bom, é uma função escalar, podemos definir o campo gradiente, tá? O gradiente, então, é aquilo que você já sabe, o gradiente da função f. Então, a gente vai definir agora um campo. Se você definir o gradiente em todos os pontos genéricos, né, você vai ter um campo gradiente. Então, ele é obtido a partir dessa função escalar f pequeno por derivadas parciais aqui, como você está vendo, né? A componente, digamos, f1 é df pequeno dx, a componente f2 é df pequeno dy, e a componente F3 é df pequeno dz, tá? Existe uma maneira de, né, representar esse operador aqui, né, o operador nabla, é o operador diferencial vetorial, né? Você pode, você pode escrever ele assim, como sendo, né, um vetor de derivadas, né? Você pode também definir ele assim, dessa maneira, às vezes é importante também IJK, né? Com as componentes, aqui deriva com relação a x, deriva com relação a y, deriva com relação a z. E também vai ser útil para a gente, pessoal, essa última anotação aqui, ó. Ela é muito útil aqui para nós, tá? Essa aqui, tá? Eu vou chamar de D1, D grande, D1, D2, D3, tá? O que que é o D1? D1 é a derivada, né? Com relação a x. Derivada parcial com relação a x é uma instrução, né? Derive com relação a x. D2 é a mesma coisa, só que com relação a y. E D3 com relação a z, certo? Bom, exemplos, né, que nós já temos vários, né? Vocês já conhecem bastante bem isso. Mas vamos aqui recapitular. Vamos lá, vamos considerar no R2, né, uma função desse tipo aqui, né? Aqui o domínio é o próprio R2, né? Então, x vezes função f de xy, x vezes y. Quando eu aplicar o operador diferencial, né, deriva com relação a x vai dar y, deriva com relação a y vai dar x. Está aqui o nosso campo gradiente, tá? Então, é a primeira componente dele, a f1 é y, e a componente f2 é x. Tá? Aí vocês devem se lembrar o seguinte, né? Aqui nós temos curvas de nível, né? Que aqui no nosso caso, né, nesse contexto aqui de eh, campos de vetores, a gente vai chamar de curvas equipotenciais, tá? Bom, nesse caso aqui, pessoal, né, a gente deve se lembrar que as curvas equipotenciais são as curvas em que a função, né, se mantém constante. Então, xy igual a constantes, né? Nós vamos ter hipérboles desse tipo aqui, né? Y igual a k sobre x, tá? Eu vou desenhar aqui daqui a pouco. Então, essas são as curvas equipotenciais, né? As curvas de nível. Nós podemos ver também que esse campo aqui, ele tem uma característica interessante, né? O módulo dele é o raio, ou seja, é a distância até a origem. O que que quer dizer isso? Num determinado ponto, né, o vetor de campo, ele tem esse tamanho r, tá? É a distância que ele tem daquele ponto até a origem. Então, se ele está bem distante da origem, ele é grande. Se ele está bem perto da origem, ele é pequeno. Mas se ele está na origem, aqui no caso, ele é zero, né? Zero, zero. Bom, lembrar também, né, pessoal, que os vetores do gradiente, né, eles são perpendiculares às curvas equipotenciais, às curvas de nível. Em que sentido isso, né? Eles são perpendiculares às tangentes à curva, né? Então, aqui a gente mostra aqui mais ou menos nessa figura, né? Aqui eu tenho um plot aqui, vou diminuir aqui para ficar mais visível, onde eu mostro aqui algumas curvas de nível, né? Que vocês podem ver aí. E aqui eu fui desenhando aqui, né, não está no tamanho e na proporção correta, né, pessoal? Você sabe que a distância, né? Por exemplo, nesse ponto aqui, a distância até a origem, então ele tinha que ser, ele tem que ter esse tamanho maior, né? Aqui não está na proporção, ok? Mas ok, olha só. Então aqui você vai vendo que eles são perpendiculares às curvas de nível. Em que sentido, né? Se você tem aqui, por exemplo, um vetor, uma reta tangente, tá mal desenhado aqui, vamos botar para cá. E se você tem uma reta tangente aqui, né? Essa coisa aqui é perpendicular à reta tangente, certo? O vetor de campo ali é perpendicular à reta tangente em cada ponto. É nesse sentido que a gente fala que ele é perpendicular às curvas de nível.
né? É perpendicular à sua tangente, a tangente da curva de nível a cada ponto. Então tá aqui um esboço que eu fiz aqui, não está na proporção, tá? Você sabe que esses mais distantes aqui tem que ser maiores, eu botei maior, mas não está na proporção, né? Aqui eu tenho um plot obtido aí a partir de um certo programa de plots, tá? É a mesma coisa ali, né? Você tem uma ideia desse campo aí, tá? Vou botar aqui maior para vocês verem. Aqui as curvas de nível, né? As curvas de nível vão ficar assim, né, pessoal? Né? Eles são perpendiculares ali às curvas de nível. Maravilha, deixa eu apagar isso aqui que vai ficar feio depois lá. Ok. Vamos ver um outro exemplo agora? Agora um exemplo tridimensional, certo? Então, aqui a gente vai ter, no nosso exemplo 2 uma função escalar que é essa g de x, y, z. Então, ela é dada por essa expressão aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, tá? Então, o campo g, gradiente dessa função escalar, g pequena, vai ser 2x, 2y, 2z, né? Ou seja, a derivada com relação é o gradiente, né? O módulo agora, né, é 2r, tá, pessoal? Então, em cada ponto, se esse ponto tem uma distância r até a origem, o vetor de campo ali vai ser o dobro da distância até a origem. Tá? Nesse caso, né, nós temos as superfícies equipotenciais, tá? Porque agora não são mais curvas de nível, são superfícies de nível. São as superfícies equipotenciais que a gente vai chamar. E a gente sabe que os vetores gradiente, né, também são perpendiculares às superfícies equipotenciais. Em que sentido? Eles são perpendiculares ao plano tangente a cada ponto das superfícies equipotenciais. Eu consegui aqui um plot para esse caso. Você sabe que as superfícies equipotenciais aqui nesse caso são esferas, né? São esferas centradas na origem. Aqui eu consegui um plot, eu acho que dá para, vamos ampliar ele bastante aqui. Esse programa de plot ele faz uma coisa inteligente, né? Ele, como são esferas, a gente tem que ver por dentro, né? Então ele faz aí um corte aí nessas, né, superfícies equipotenciais para a gente poder ver lá dentro. Então você pode ver aí, ó, né? Como é que mais ou menos esse campo, tá? Você vê aí ele mostra aí três superfícies equipotenciais esféricas né? E os vetores de campo lá perpendiculares a ela. Então, esse aí é o campo gradiente gerado por essa, né, coisa aí. Não está na proporção também, né? Que é proporcional ao dobro da distância. Esses aqui deveriam ser muito maiores. O problema é que os programas de plot têm que ter um certo compromisso, porque se você colocar do tamanho, digamos, realista, não aparece na figura, né? Seria muito grande. Né? Muitas vezes isso é contornado com cores, ou, né, algum tipo de escala que define mais ou menos a magnitude relativa dos vetores de campo. Para dar uma ideia, né, pessoal? Né? É óbvio que as coisas são feitas no cálculo matemático, né? O plot é para a gente pra auxiliar a nossa, né, visualização do que está acontecendo. Então tá aí, né? Perpendicular às superfícies de, né, equipotenciais. Isso eu sei que vocês já conhecem bastante, né? Ok? Bom, então é isso, tá? Dois exemplinhos aí para ilustrar. Vamos agora ir lá para o livro da Tia Diomara, tá? Nós estamos na seção 6.3, tá? Não, 6.3 não, é 6.2, perdão. Nós estamos na seção 6.2, tá? E aqui nós temos o teorema 6.2, tá? Ele diz o seguinte, vamos entender bem devagarinho aqui como é que funciona a coisa. Se f grande é um campo gradiente dessa, né, gradiente dessa f pequena, essa função f pequena é chamada de função potencial, tá? Então, f definida num domínio U, tá? É um campo contínuo em U e C é uma curva em U com ponto final PF, ponto inicial PI. Tá? Ou seja, ele está dizendo que se esse campo for contínuo, né, para a gente poder fazer integral e tal, né? E se essa curva, né,
tem ponto final e inicial lá dentro do domínio. Aqui nessa situação aqui, tá, pessoal? Você tem um domínio aí, e aí tem o ponto inicial e o ponto final. Aí você tem uma curva aí que leva até. Ok? Mas vamos lá. Se esse campo for gradiente de uma função escalar, se for um campo gradiente, né? Então a integral, né, de f dl ao longo da curva C é simplesmente a diferença de potenciais calculados no ponto final e inicial, tá? Então, toda vez que você tem um campo gradiente, né, ou seja, quando f grande é gradiente de uma função escalar, a integral de linha desse campo é a diferença, né, da função potencial calculada nos pontos extremos, ou seja, é potencial calculado no ponto final menos função potencial calculada no ponto inicial. Eu peço que você estude a demonstração no livro da Diomara, tá? Ok? Então a gente já vê aqui uma consequência interessante, ó. Se a curva, né, se a curva é fechada, ou seja, se ela termina no mesmo ponto, então esse trabalho é nulo sempre, né? Certo? Porque aí o PI é igual ao PF e seria zero. Ou seja, se a curva é uma curva fechada, né? Vamos desenhar assim, né? Se você tem uma trajetória que é fechada, que ela sai de um ponto e volta ao mesmo ponto, né? Então o trabalho, né, integral do campo aí, gradiente é zero. E se ele não for fechada, né, então repara, ela não depende da curva, ela só depende dos pontos iniciais. Ó, por qualquer uma dessas curvas que você fizer, deixa eu botar para cá, né? Depende apenas dos pontos extremos, né? Porque veja, né, como é a diferença do potencial calculado no ponto final inicial, qualquer uma delas, a de verde, a de azul, a de vermelho, vai gerar o mesmo, tá? O mesmo resultado. Todas têm a mesmo integral, tá? Então, esse é um caso particular que vale, né, quando o campo é um campo gradiente, certo? Eu peço que vocês vejam a demonstração, ela é facinho, tá? Só para a gente não chatear aqui na aula, tá? É muito simples. Esse tipo de campo, campo gradiente, é também chamado de campo integrável, né? Só que a gente conseguiu integrar ele aqui como se fosse uma integral de uma função mesmo, né? Repara aqui, né? Como se fosse ó, a derivada de uma f, quando você integra, né, uma derivada generalizada, o gradiente, quando você integra da f pequena. Isso é chamado um campo integrável. Gente, ó, muitas vezes tá, a gente está na situação, quando você tem a f, e quer a f pequena, né, e quer calcular o gradiente, você faz as derivadas lá e tem a f grande. Beleza. Agora, muitas vezes a gente está na situação inversa, né? Muitas vezes a gente conhece o campo gradiente, mas, né, o campo f grande, mas não sabemos quem é o f pequeno. Certo? Muitas vezes a gente está na situação inversa, né? Você tem o campo de vetores lá, mas não sabe quem é quem é o campo escalar que dá origem àquele campo gradiente, né? Ok? A gente pode, né? Nesses casos, a gente pode construir uma função potencial f pequena a partir da f grande, utilizando integrais indefinidas. Vamos ver como é que isso funciona? Vamos lá. Tá, então imagina que você tem um campo f, né? Campo Ele é F1, F2, F3, né? Que dependem da posição, e que esse campo é um gradiente de uma F, tá? Pequena. E está definido aí num certo domínio U. Bom, então o que é que a gente sabe, pessoal? A gente sabe isso aqui, ó, que a F1 é df dx. A gente sabe que a F2 é df dy. E a gente sabe que a F3 é dρm f dρm z, né? Derivados parciais, lembrando aqui. Beleza, isso a gente não está dizendo nada, né? A própria definição de um campo gradiente, certo? Bom, agora a gente pode fazer o seguinte, ó, vamos fazer as integrais, né? Se eu fizer as integrais da primeira com relação a x, tá? Quando eu integro essa primeira expressão aqui com relação a x, o que que você vai obter? Você vai obter f de x, y, z, né? Mais integral da f1, ou seja, a antiderivada, né? Isso é uma maneira de representar que é a antiderivada da f1 com relação a x, mais uma constante de integração que depende de y e de z.
ok? Bom, o mesmo vai aparecer para todas as outras, né? Quando você integrar a segunda lá com relação a y, você vai obter a f de x, y, z, a antiderivada da f2 com relação a y, mais uma constante que depende de x e de z. Mesmíssima situação ocorrerá lá na terceira, quando você integrar com relação a z, você vai obter a f mais a antiderivada da f3 com relação a z, mais uma constante que depende de x e de y, tá? Bom, se você conseguir, né, estabelecer, né, essas constantes de integração A, B e C, de tal maneira que as três expressões aqui em cima são verdadeiras, tá? São idênticas, digamos assim, né? São idênticas. Então a gente tem, tá, a função potencial do campo. Repara que se o campo não for um campo gradiente, você não vai conseguir isso aqui, tá? Você não vai conseguir encontrar essas três constantes de tal maneira que as três expressões sejam idênticas, tá? Um campo que não é gradiente, você não vai conseguir encontrar essas três constantes de tal maneira que essas três equações são iguais. Isso é difícil, tá? No caso onde ele é gradiente, isso aqui é razoavelmente fácil. Mas provar que não é gradiente é mais complicado, por incrível que pareça. Mas a gente vai ter ferramentas para isso. Aguarda aí um pouquinho. Bom, então vamos lá, vamos ver um exemplo para isso ficar claro, tá? Vamos começar com um exemplo aqui no plano. Vamos considerar que o campo F, tá? É esse aqui, ó. F1 de xy, ele é 3x2 mais y exponencial de x vezes y. E o F1, não, o F2 é 2y mais x exponencial de xy. Então, temos aqui um campo, tá? A priori aqui a gente não sabe se ele é um campo gradiente ou não, a gente vai ver que é, tá? Então, fazendo aquele expediente lá, né? Você vai pegar essa primeira componente e integrar com relação a x. Então, isso vai dar a antiderivada disso aqui, mais uma constante que depende de y. Então, fazendo a antiderivada com relação a x, a gente vai ter aqui, ó, pessoal, ó, tranquilo, né? X ao cubo, né? Exponencial de xy, tá? Essa é a antiderivada do f1, mais uma constante, que a gente ainda não definiu quem é, que depende somente de y, né? A gente fez uma integral com relação a x. Para a segunda componente, você vai integrá-la com relação a y. Então, a antiderivada desse termo aqui, f2, vai dar y ao quadrado mais exponencial de xy, mais uma constante de integração que vai depender somente de x. Bom, vamos tentar escolher essas constantes, né, de tal maneira que essas duas expressões sejam iguais. Então, se eu escolher a de y igual a y ao quadrado, e se eu escolher a b de x igual a x ao cubo, tá? Então, essas duas, primeiro e segundo, são idênticos, certo? E eu consegui mostrar que esse campo é um campo gradiente. E está aqui a sua função potencial, tá? A gente conseguiu encontrar as constantes de integração de tal maneira que harmonizasse as fórmulas todas envolvidas. Então, está aqui a função potencial desse caso é x ao cubo mais y ao quadrado mais exponencial de x vezes y. Como é que eu sei que está certo? Fazendo a prova, né? Derivo agora com relação a x, eu deixo como exercício para vocês fazerem. Derive isso aqui com relação a x e mostra que vai dar f1. Depois deriva com relação a y e mostra que vai dar f2, tá? Garantindo, portanto, que ele é um campo gradiente. Vamos lembrar que uma coisa interessante, pessoal, é que essa função aqui eu poderia acrescentar também uma constante numérica que não teria problema nenhum, tá? Ela tem a liberdade de acrescentar uma constante numérica, porque esse número, a hora que derivar com relação a x ou a y, ele vira zero, tá? E com relação também à integração, também ele não conta, né? Porque vai ser do ponto inicial menos o ponto final, então uma constante é idêntica, também não vai ter problema nenhum. Ou seja, você pode colocar o potencial mais uma constante que talvez seja importante aí na hora de fazer a conta. Vamos para um exemplo 2 agora no R3, né? Então, suponhamos que a gente tem esse campo G, tá? Nós temos aqui as três componentes G1, G2, G3, tá? Vamos ver se ele é um campo gradiente. A gente vai fazer, né, as integrações, aqui então a antiderivada da G1 está aqui, tá? Eu peço que vocês confiram isso aqui, pessoal. E falar aqui na aula assim é meio chato, né? Então, eu peço que vocês confiram. Aqui tem uma constante de integração que depende de y e de z.
Bom, o mesmo ocorrendo aí para as três componentes, né? Nesse caso, pessoal, a gente vai poder escolher, deixa eu diminuir aqui para caber na tela tudo aqui. Então, vai poder escolher a de y e z como sendo yz ao quadrado, a b de xz como sendo x ao cubo, z ao cubo, e a c de xy como sendo x ao quadrado, y ao cubo, tá? Com essa escolha, essas três, né, equações são idênticas e a gente definiu a função potencial. Tá aqui também, poderia acrescentar uma constante, tá? Mesma coisa, para ver se a conta está certa, faz a derivada parcial com relação a x, vê se dá a g1, faz a derivada parcial com relação a y, vê se dá a g2, faz a derivada parcial com relação a z, vê se dá a g3, tá? Ok? Então é assim. Agora, vamos só comentar aqui uma coisa. Esses dois exemplos, o campo realmente era gradiente, né? Agora, se o campo não fosse gradiente, você não ia conseguir encontrar essas constantes. Agora, esse não conseguir nem sempre é fácil, tá? Às vezes você pensa assim, às vezes conseguir é mais fácil do que não conseguir, né? É por isso que é tipo assim, né? É por isso que quando existe na lógica, né, no convívio, que quem faz uma acusação, quem sustenta uma tese, é que tem que provar, certo? Porque provar que uma coisa não é muito difícil, certo? Quando não, é impossível, né? Bom, vamos ver agora, pessoal, né? Prosseguindo aqui esse negócio, né? O que que vem a ser rotacional de um campo A? Então, gente, o rotacional de um campo A, tá? Então, imagina que você tem um campo A aqui, um campo um campo de vetores. Ele tem a componente A1, XYZ, A2, XYZ e A3, XYZ. O rotacional desse campo é um outro campo, tá? Que a gente vai obter a partir de A por derivadas parciais. Tá? Então, a gente vai considerar que esse campo A é um campo de classe C1, né? Porque a gente vai querer fazer derivadas parciais dele, né? Então, vamos considerar que esse campo A é um campo de classe C1. Ou seja, ele é contínuo e tem derivadas parciais contínuas. Então, pessoal, olha só, o gradiente, o rotacional de A, ele é denotado por essa expressão aqui, ó, é o nabla produto vetorial com A, tá certo? Então, ele é dado por essa expressãozinha aqui, ó. Tá? Depois a gente vai ver uma maneira de decorar isso aqui. Deixa eu ver se eu coloquei aqui embaixo. Eu vou colocar aqui do lado. Olha só, então, ele é o D2A3 menos D3A2, esse é o componente 1 do rotacional. Ele é o D3A1 menos D1A3, é a componente 2 do rotacional, e esse aqui é o D1A2 menos D2A1. Deixa eu mostrar o esquema de como fazer isso, tá? Isso aqui, pessoal, é análogo. Deixa eu botar aqui em outra cor. Isso aqui, vou botar em azul, que eu acho que é melhor. Isso aqui, pessoal, é análogo a isso aqui, ó. Então, quando você fizer o rotacional de A, você pode, para você, se você não decorar essa fórmula aqui, ó, você pode fazer assim, você pode pegar como se fosse um determinante, tá? Então, tem aqui a componente I, a componente J e a componente K, tá? Aqui você coloca o D1, aqui você coloca o D2 e aqui você coloca o D3. Aí aqui você vai colocar o A1, é a componente A1 do campo, aqui a componente A2 e aqui a componente A3. Deixa eu só não ficar feio ali. A2. Bom, aqui como se fosse um determinante, né? Então, pessoal, olha só, né? A componente I, olha só, você sabe fazer esse determinante. Vai ser D2A3 menos D3A2. Olha lá. D2A3 menos D3A2. Então, você faz como se fosse o determinante aí, né? Tá certo? Então, uma maneira de você decorar como fazer essa coisinha aí. Então, vamos lá. Vamos pegar o primeiro exemplo, né, pessoal? Vamos considerar o campo A como sendo esse campo aqui, ó. O A1 é o x cosseno y,
O A2 é o XYZ ao quadrado e o A3 é o x2 mais y2. Então, fazendo a instrução aí, ó, D2 A3. Então, a derivada do A3 com relação a y. Ó, D2 A3. Derivada do A3 com relação a y. 2y. Menos D3 A2. Derivada do A2 com relação a z. 2xyz. Então, aqui fica 2y menos xyz. Bom, seguindo as instruções aí, tá, pessoal? Peço que vocês confiram. Você vai obter esse campo aqui, ó. Esse é o campo rotacional de A. Ele é um outro campo, tá? Depois a gente vai entender o que que ele significa, tá? Só que é só uma definição, digamos, instrumental, tá? Só para você saber fazer o cálculo. Então, dado o campo A, eu consigo calcular o campo rotacional de A. Tô fazendo essas derivadas parciais aqui nessa sequência definida. Tá? Eu peço que vocês, como exercício aí, confiram, certo? É importante interagir com as contas aí, tá, pessoal? Porque é isso aí que conta, né? Bom, uma observação importante aqui, pessoal, é o seguinte, ó, tá? O rotacional de um gradiente é sempre zero, né? Considerando que a função f é uma função de classe C2, naturalmente, né? Porque é para poder derivar duas vezes, né? Deriva aqui para causar o gradiente e deriva aqui para causar o rotacional. Então, se essa f for uma função de classe C2, isso aqui é verdade, certo? Bom, vamos mostrar que sim, né? Como é que eu vou fazer a demonstração? Realmente, né? O gradiente de f é o d1f, né? D2F pequeno, D3F pequeno, né? Então, esse é o gradiente. D1F pequeno, D2F pequeno, D3F pequeno. Agora, se eu, né, fizer o rotacional disso, eu peço que vocês façam aí a conta, né? Então, no lugar de A1, né, você vai colocar D1F. No lugar de A2, você vai colocar D2F. E no lugar de A3, você vai colocar o D3F. Pessoal, vai dar isso aqui, tá? Você vê que cada uma dessas componentes, ó, vamos ver a primeira aqui somente. D2, D3F menos D3, D2F. Se F for de classe C2, as derivadas parciais comutam, tá? Isso é o resultado lá de cálculo 2. Então, se F pequeno for de classe C2, então todas essas componentes aqui se anulam, tá bom? Então tá aí. O rotacional de um gradiente, né, uma função bem comportadinha, é sempre zero. Bom, agora vamos, pessoal, anotem bem esse resultado, tá, pessoal? Importante. Vamos ver agora, pessoal, o que que é o divergente de um campo. Só um minutinho. Cadê? Vamos ver agora o que que vem a ser o divergente de um campo. Pessoal, o divergente de um campo H. Agora a gente está numa outra situação, tá? Vamos supor que você tem um campo H, tá certo? Um campo de vetores H também de classe C1, tá certo? Ou seja, que as componentes dele são contínuas e cuja primeira derivada também é contínua. Então, tem a componente H1, H2, H3. O que que vem a ser um divergente, tá, do campo H? O divergente do campo H é essa expressão que a gente tem aqui. A gente coloca como se fosse um produto escalar do operador nabla com o campo H. Ele é como se fosse é a derivada. Ele é uma função escalar, tá? O divergente é uma função escalar, não é um campo de vetores, ele é um campo escalar. Então, ele é derivada do H1 com relação a x, mais derivada do H2 com relação a y, mais derivada do H3 com relação a z. Uma maneira fácil de decorar, então, é essa. D1H1 mais D2H2 mais D3H3. Então, esse é o divergente da função do campo H. Ele é uma função escalar no R3, nesse caso aí, tá? Vamos, vamos atacar aqui com um exemplo, tá? Vamos considerar esse campo H com as componentes, né? H1 é yx2, H1 yx2, H2 é x exponencial de z y elevado a 5, e o H3 é 2z x ao cubo. Tá? Se eu fizer o divergente, então vou pegar o primeiro aqui, né, o H1, e derivar com relação a x. Vai dar, ó, 2yx. Agora vamos pegar o H2 e derivar com relação a y, e somar todos eles, né? Vai dar 5x exponencial de z, y à quarta. E a derivada do último aqui com relação a z vai dar 2
x ao cubo, tá? Então está aqui a função, né, divergente de h, certo? Então, gente, agora vamos ver um outro resultado interessante também, ó. O divergente de um rotacional é sempre zero, tá? Se o campo A, né, que a gente, né, ele for de classe C2. Bom, essa eu peço para que vocês demonstrem, tá? Só aplicar as fórmulas lá, né? Ok? Faz o divergente de um rotacional genérico, que você vai ver que é zero, naturalmente, se você puder fazer as derivadas continuamente, né? Bom, agora, pessoal, a gente, com essas, né, operador nabla, a gente tem, então, digamos, um novo cálculo diferencial, digamos assim, né? Porque nós temos agora os operadores gradiente, hot e div, tá? Esses operadores vão dar origem a uma nova, digamos, álgebra de derivadas. Então, algumas, aqui eu coloquei, né, nessa coisa aqui, eu peço que vocês, algumas identidades comuns na análise vetorial. Então, tá aqui, né, o gradiente de uma soma é a soma dos gradientes, o gradiente de uma função multiplicada por um número c é o número c multiplicado pelo gradiente daquela função. Então, aqui você pode ver vários delas, tá? Muitos deles são importantes, tá, pessoal? Eu peço para que vocês demonstrem, tá? O que vocês puderem, mas se vocês, eu peço que vocês verifiquem o 9, o 12, o 15 e o 21, tá? Todos são importantes, tá? Muitos vão ser usados, talvez não nessa disciplina com muita frequência, mas futuramente sim. Eu peço que vocês, como é que você vai verificar, pessoal? Olha só. A maneira mais fácil de verificar essas coisas aqui é fazer o seguinte: faz o lado esquerdo e o lado direito, em separado e mostra que são iguais, tá? Peço que você verifique, então, não é demonstra, verifique o 9, o 12, o 15 e o 21. Vamos pegar aqui o 9, por exemplo. O 9 está dizendo que o divergente, tá, de um produto vetorial de campos é igual ao campo G, produto escalar com o rotacional de F, menos o campo F, produto escalar com o rotacional de G. Você vai fazer, né, produto vetorial, depois o divergente. E aqui você pega o G, faz o produto com o rotacional. Curl é rotacional, tá, pessoal? Div é divergente. É uma notação para rotacional. Às vezes se usa isso aqui, né, para não ficar muito feia a fórmula, certo? Se você botar aquelas operadores muitas vezes, a ideia é que as fórmulas não sejam feias, né? Certo? Tá, então eu peço, essas identidades são muito úteis aí, quem vai estudar escoamento de fluidos, eletricidade e magnetismo, né? Dinâmica de materiais, deformação de materiais, tá? Essas identidades são muito úteis, tá? É como se fosse um cálculo diferencial 3D, certo? Então eu peço que vocês verifiquem 9, 12, 15 e 21 como exercício aí, tá bom, pessoal? Bom, eu preciso falar também uma coisa, né, pessoal? Olha só, a gente está fazendo tudo aqui no livro da Djalmar, ele segue essa ordem de fazer tudo em termos de coordenadas cartesianas. Mas na prática a coisa não é bem assim, tá? O que que acontece? Tem certos problemas em engenharia, em física, né, em aplicações gerais da ciência, que eles possuem simetrias, né? Por exemplo, são coisas cilíndricas, esféricas, na forma de disco, tá? Ou na forma de elipses. Tem, né, tem várias, digamos assim, formas de simetria no mundo real, né? Então, o que que acontece? Quando você usa uma coordenada que se encaixa bem naquela simetria, as contas tendem a ser muito mais simples, tá? Então, por exemplo, para você, um exemplo que me vem à mente agora, por exemplo, para descrever as órbitas do sistema solar, a órbita da Terra em torno do Sol, dos planetas e tal, a coordenada cartesiana não é uma boa. Tá? A coordenada cartesiana ela é boa para coisas que têm a ver com retângulos, quadrados, triângulos, mas ela é ruinzinha para coisas que têm a ver com círculos e elipses. Tá? Para círculos e elipses, né, por exemplo, nos planetas, o melhor é usar, por exemplo, coordenadas polares. Tá? Elas se adaptam melhor. Tá? Então, vai ser, quando você aplicar isso aqui futuramente, em curso aí de escoamento de fluidos, eletricidade, magnetismo, etc.,
Muitas vezes essas quantidades aí, os campos, o rotacional, o divergente, o gradiente, vão ser melhores apresentados nas coordenadas naturais daquele problema, né, que refletem as simetrias desse problema, certo? Só para dar uma olhadinha aqui, pessoal, vamos né, a gente não vai falar muito disso aqui, não é difícil, mas também sai um pouco fora do foco aí principal da Diomara, embora eu acho que isso seja um certo, uma certa ausência aí no livro da Diomara. Eu acho que ela deveria ter colocado essas coisinhas aqui. Então vamos lá, vamos pegar um campo. Esse campo vocês já sabem como é que ele é, né? A gente já falou dele várias vezes, ele é muito importante aqui pra gente, né? Eu peço que vocês revejam ele aí. E deixa eu ver se eu tenho uma. Não, pior que eu não coloquei. Mas vocês sabem como é que ele é, né? Ele é circular lá, com os vetores, ele não está definido na origem, né? Perto da origem, os vetores ficam muito grandes, né? Na forma de redemoinho. Para longe da origem, os vetores ficam pequenos, né? O, o módulo desse vetor aqui é 1/r, né? Quando você se afasta, ele vai ficando pequeno. Quando você se aproxima da origem, ele vai ficando, vai tendendo a infinito. Na origem, ele não está definido, né? Vai dar 0/0. Como se fosse um ralo, né? Como se fosse uma superfície da água que está escorrendo para um ralo, né? Em volta ali do ralo, ele tem um redemoinho muito forte. Se fosse um campo de escoamento de fluidos, por exemplo, né? Ok, vamos ver aqui. Então, olha só, pessoal, esse campo aqui em coordenadas cartesianas, olha a expressão dele, como é que é feia, digamos assim, né? Não chega a ser feia, mas ok. Em comparado com ele em coordenadas polares, repara, em coordenadas polares ele é muito fácil. Olha só, esse campo em coordenadas polares, ele tem essa aparência aqui, ó. Agora, deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Ó, em coordenadas polares, vamos lá, vamos recapitular. Nós não temos mais o unitário I e J, nós temos o unitário R chapéu, θ chapéu, né? Então, nesse ponto aqui, né, XY, em coordenadas polares, ele vai ser R θ, R, né, a distância até a origem, e o θ, o ângulo que esse segmento faz com o eixo X positivo. Então, o que é considerado a direção R, né, esse R chapéu? É tudo que se move, digamos, tudo que aponta, né, na direção unitária ali do raio, né? Ou seja, partindo da origem. E tudo que é perpendicular aqui à esquerda, né, é a direção de θ positiva, é a direção do crescimento do θ. E esse aqui é a direção do crescimento instantâneo do raio. E essa aqui é a direção do crescimento instantâneo do ângulo. Então, nessa nova representação vetorial, nós não, em vez de ter I e J, nós temos R chapéu, θ chapéu, né? Então, repara como é que ele é o campo. Ele é 1/r, θ chapéu, né? Ele é tangente, né, às circunferências centradas na origem, com o tamanho inversamente proporcional à distância até a origem. Então, olha como é que ele ficou muito fácil aqui em coordenadas polares, tá? Lembrando, pessoal, que em coordenadas polares, o x é r cosseno θ, o y é r seno θ, o r chapéu e o θ chapéu são dados em termos dos unitários I e J por essa expressão, e invertendo isso aqui, né, o I e J em termos dos unitários R chapéu e θ chapéu é dado por essa expressão aqui, eu peço que vocês verifiquem. Tá? Vamos ter só uma brincadeira aqui para vocês, né? É chato fazer essas continhas aqui, mas eu já fiz. Vê como é que fica o gradiente, ó, em coordenadas cartesianas, né? O gradiente, assim, no plano, né? O gradiente plano em coordenadas cartesianas, ele é assim, né? Ele é I com a instrução de derivar com relação a x, mais o j, né? O j chapéu, com a instrução com derivar com relação a y. Agora eu fiz a conta aqui para vocês, pessoal, depois vocês analisem aí com calma, tá? Como é que ficaria isso aqui em coordenadas polares, né? Então tá aí a continha toda, tá? Se vocês analisem aí depois com calma. Vamos passar aqui para o resultado final. Fazer a conta é chato, né? Mas é engraçado que no final a coisa fica mais fácil. Mas isso aqui tudo já está pronto, né, pessoal? Qualquer programa de computador, qualquer livro de texto básico, aí já vai dar tudo pronto para vocês, né? Então, eu peço que vocês acompanhem aí esse raciocínio todo, né? Tá aqui, ó, como é que fica o em coordenada polar, como é que fica o gradiente, ó? dF dr na direção R chapéu,
mais um sobre R df dθ na direção θ chapéu. Esse é o gradiente no plano em coordenadas polares. Então, olha lá. Vamos ver como é que fica, né? Olha como é que é o gradiente, né, de x ao quadrado mais y ao quadrado em coordenada cartesiana. Ele vai dar 2x na direção y mais 2, né, y na direção j. Agora vamos ver a mesma coisa com relação agora em coordenada polar. Então ele é o gradiente do R2, né? Então o gradiente do R2 vai dar 2r na direção r mais zero na direção θ. Então ele é 2r, né? R chapéu. É o mesmo, né? É a mesma coisa em coordenadas diferentes. Mas repara que aqui, né, por exemplo, nesse caso aqui, essa expressão ficou muito mais simples. Ah, só a gente fez aqui também, eu fiz só de brincadeira aqui, né? No nosso primeiro exemplo, né, o gradiente, né, dessa função x vezes y, ela era yx, né? Eu fiz aqui de brincadeira, como é que ficaria em coordenada polar, né? Ele fica assim, ó. 2r cosseno θ seno θ, r chapéu, mais r cosseno ao quadrado menos r seno ao quadrado, θ chapéu. Aí você pensa, "Pô, parece que está mais difícil. Está mais difícil porque está genérico. Entendeu? Quando você aplicar num problema específico em que a simetria é polar, digamos assim, que a coisa tem uma simetria, pedaços de discos, coisas assim, as equações ficam muito mais simples, tá? É difícil dizer sem fazer na prática, mas é isso. As coisas ficam muito mais simples. Bom, então isso é para dizer para vocês o seguinte, que quando você fizer aplicações práticas, o gradiente, os campos e todos não vão ser apresentados naturalmente em coordenadas polares se elas não forem as mais convenientes, tá? A conveniência vai ser dada pelas simetrias do problema. Então, se o problema tem simetria axial, provavelmente você vai usar alguma coisa como coordenadas cilíndricas. Se o problema tem simetria esférica, provavelmente você vai usar coordenadas esféricas. Tem muitas outras, tá? Eu posso ficar aqui a tarde inteira falando. As mais usadas, as mais didáticas, né? São essas aí, esféricas, polares e c- cilíndricas, né? E cartesianas, naturalmente, né? Mas existe um monte de coordenadas, existem tabelas, e os programas modernos de computação algébrica, né? Eles já têm tudo isso pronto, tá? Às vezes até o próprio programa, o próprio algoritmo do programa já sugere, né, quais são as coordenadas mais adaptáveis àquele tipo de problema. E tem muito a ver com a simetria da coisa, né? Tem simetrias conchoidais, na forma de concha, né? Quando a coisa tem, tipo, olho de peixe, né? O peixe vê o mundo como se fosse assim, né, duas conchas, né, superpostas. Tem elíptica conchoidal, tem é, semielípticas, tem hiperbólicas, tem simetrias hiperbólicas, tem coisas que, né, que tem certos problemas que cuja simetria é hiperbólica, né? Veja, por exemplo, aquele resfriador de usina nuclear, né? De usinas em geral, né? Você tem que esfriar calor, né? A forma hiperbólica ela é mais, né? Você pode mostrar que ela dissipa mais calor, né? Com mais eficiência. Bom, vamos ver aqui né? Só um exemplo, só para fixar isso aqui, tá, pessoal? Vocês não se preocupem tanto com isso aqui, eu estou mais apresentando porque vem no futuro, tá? Isso aqui não vai ser cobrado, essa parte aqui, mas só por uma questão de completeza, tá? Pessoal, coordenadas cilíndricas, né? Vocês já sabem como é que ela é, né? Então, em vez de eu colocar esse ponto aqui, em vez dele ser o ponto x, y, z, ele vai ser o ponto R. O R, ó, ele é o segmento que une o ponto até o eixo z perpendicular, tá? Esse é o R, é a distância do eixo z até o ponto. A distância perpendicular. Esse é o R. O θ é a projeção desse segmento no plano e o ângulo que essa projeção faz com o eixo x positivo. E o z é o z mesmo, tá? Do R, tá? Então, em coordenadas cilíndricas, o x é r cosseno θ, o y é r seno θ e o z é o próprio z, lá da cartesiana, né? Então, nesse caso aqui, pessoal, os unitários não é mais IJK, é R, né? Tá aqui, você mostra na direção do crescimento instantâneo do raio, R chapéu, θ chapéu, né? E Z chapéu. Esse é um tipo de coordenadas ortogonais, tá? Esses
Esses unitários são ortogonais. Existem coordenadas onde eles não são ortogonais, tá? Quando eles são ortogonais é melhor, é mais fácil. Então, as coordenadas cilíndricas são também chamadas coordenadas ortogonais também, tá, pessoal? Por causa da ortogonalidade dos unitários. Um campo F, né, em coordenadas cilíndricas, ele seria dado por FR na direção R chapéu, Fθ na direção θ chapéu e Fz na direção Z chapéu, né? O gradiente, tá? Aqui eu mostro, né, como é que ficaria o gradiente, o divergente e o rotacional nessas coordenadas, tá, pessoal? Tá aqui as fórmulas. Não preciso muito falar sobre isso, porque quando eu precisar usar, é só usar essas fórmulas aqui, tá? Então, aqui para o gradiente, para o divergente e para o hot, tá? Ah, lembrando também, pessoal, olha só, uma coisa que a gente fazer na segunda etapa, ela vai ser integrais de volume, tá? Então, por exemplo, se eu tiver em coordenadas cartesianas, vai ser dx, dy, dz. Se eu mudar para coordenada cilíndrica, vai ser dr, dθ, dz, mas só que não pode esquecer desse rzinho aqui, que ele é o jacobiano, tá? Que quando você troca de coordenadas cartesiana para cilíndricas, há uma mudançazinha aí na área, nos volumes, perdão, tá? Então você tem que, o que é um volumezinho lá no cartesiano não é exatamente o mesmo volumezinho quando ele é mapeado nas cilíndricas. Então tem que ter um fatorzinho aqui de compensação de volumes. Esse fator é o jacobiano, tá? Então não pode esquecer desse R aqui. É o fator de compensação de volumes, o jacobiano da coordenada cilíndrica. Ele é o, tá? Então dx, dy, dz é R dr dθ dz. Maravilha. Existe também outra coordenada, que é a esférica, tá? Na coordenada esférica, agora a gente vai ter outra situação, tá? Vou botar aqui na. Então, na coordenada esférica, pessoal, o que você tem aqui é essa situação aqui, ó, um ponto XYZ, né? Ele vai virar ρ, θ, φ. Ρ não é aquele R, tá? O R, lembra lá do R da cilíndrica? Ele é a distância do ponto até o eixo Z, perpendicular a Z. Aqui não, o ρ é a distância até a origem, tá? Então, na coordenada esférica, o ρ é a distância do ponto até a origem. Então, nós temos ρ, φ, θ. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, o x é ρ cosseno θ seno φ, o y é ρ seno θ seno φ e o z é ρ cosseno φ. Tá? O ρ, né? Pode chamar de raio também, né? Mas aqui é um raio 3D, digamos. Ele é maior ou igual a zero. O θ varia entre 0 e 2π e o φ varia entre 0 e π. Ou seja, o φ ele vai do polo norte ao polo sul, tá? Quando o φ é zero, você está aqui no norte. Quando o φ é π, você está aqui no menos z, tá? Ele cresce aqui para baixo, tá? Do z positivo ao z negativo. Esse é o φ. Então, repara os unitários, ó. O ρ na direção do crescimento instantâneo do raio, o θ na direção do crescimento instantâneo do ângulo θ e o φ também na direção do crescimento instantâneo do ângulo φ, no caso para baixo. Para baixo, entre aspas, né? Para esse lado, digamos. Então, pessoal, olha só. Um campo em coordenadas esférica seria dado por uma expressão desse tipo aqui, ó, Fρ na direção ρ, Fφ na direção φ e Fθ na direção θ. Repara que lá, né, é XYZ, quando você vai para coordenadas esféricas, é R, θ, Z, e aqui é ρ, φ, θ, tá? Não é ρ, θ, φ, é ρ, φ, θ. Então tá aqui a expressão, eu deixo aí, né, para vocês brincarem aí, como é que é o gradiente, como é que é o divergente e como é que é o rotacional nessas coordenadas aí, tá, pessoal? Gente, eu vou mandar uma pequena lista de exercícios dessa aula, a gente vai prosseguir na próxima aula ainda com esse assunto, tá? O finalzinho desse assunto. Tá? E importante fazer bastante exercício. Pessoal, essa lista que vem agora é uma lista importante, tá? Tá, muito obrigado, então até a próxima.